Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Luciana Aparecida Reiker Santos. Ela que é especialista há muitos anos na área previdenciária, vai conversar com a gente sobre o tema direitos previdenciários. A entrevista será dividida em 2 blocos. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui para conversarmos sobre direito previdenciário, sobre o INSS, os benefícios do INSS e poder compartilhar com aqueles que nos assistem informações que podem distribuir cidadania e mudar vidas. Doutora, quando a gente fala em direito previdenciário, sempre vem à cabeça a aposentadoria, mas a gente sabe que o tema vai muito além disso. O que mudou com a reforma previdenciária em 2019? Sim, Rita, a reforma da Previdência que ocorreu no ano de 2019, novembro de 2019, trouxe sim várias alterações no cenário das aposentadorias. Lembrando que uma das aposentadorias não teve nenhum tipo de alteração, que é a aposentadoria do trabalhador rural, pois o trabalhador rural permanece com as mesmas regras. Homem conseguindo se aposentar com 60 anos, mulher com 55 anos, desde que comprovem estar morando na roça, morando no campo na data da aposentadoria e comprovar no mínimo 15 anos de trabalho efetivo rural na roça. Essa aposentadoria também se estende para os pescadores, para os indígenas. Com relação à aposentadoria por idade urbana, atualmente é exigido para a mulher 62 anos, então teve um aumento na idade exigida para a mulher, que atualmente é 62 anos, para o homem permaneceu 65 anos, desde que comprovado 15 anos de contribuição junto ao INSS. Lembrando que também é possível se aposentar na modalidade de aposentadoria híbrida. Tanto homens como mulheres podem se aposentar na modalidade de aposentadoria híbrida. O que é aposentadoria híbrida, Rita? A aposentadoria híbrida é aquela que permite a juntar o tempo de roça e o tempo urbano, o tempo da cidade. Então é possível sim para aquelas pessoas que possuem pouco tempo de contribuição, já estão ali com a idade, A mulher 62 anos, o homem 65 anos. Então juntar aquele período de roça com o período da cidade para conseguir a efetiva aposentadoria. Nesse caso, a aposentadoria por idade híbrida. Rita, também é importante destacar a aposentadoria especial, a aposentadoria que é destinada para aqueles profissionais, por exemplo, médicos, enfermeiros, trabalhadores da construção civil, eletricista, pessoas que trabalham de alguma forma expostos a condições que têm agentes químicos, físicos e biológicos que podem ser nocivos à sua saúde. Então, essas pessoas conseguem se aposentar também com uma redução na idade e também no tempo de contribuição. Uma outra aposentadoria que é pouco divulgada e que também é muito benéfica para os segurados é a aposentadoria PCD, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria permite para aquele segurado que consegue estar trabalhando, mas que possui uma deficiência, seja ela leve, grave ou até mesmo moderada, se aposentar com a redução no tempo de contribuição e na idade também. Então, por isso, Rita, é tão importante, antes de se aposentar, fazer um planejamento, entender as suas contribuições, entender todos os fatores que podem contribuir para você se aposentar mais cedo e com melhor benefício. O que é essencial para se fazer um planejamento, doutora? Sim, Rita, o planejamento previdenciário, ele é essencial. Sou suspeita ao falar, por ser advogada que atua na área previdenciária, mas é a realidade que nós acompanhamos aqui no escritório todos os dias. Porque o planejamento previdenciário, ele é justamente um mapa que vai te conduzir ao melhor benefício. Então, quando a pessoa não para pensar na sua aposentadoria, quando ela simplesmente confia no simulador do INSS ou comparece com a documentação e já tem a aposentadoria concedida, pode ocorrer, e é o que ocorre na maioria dos casos, um erro por parte do INSS. Porque o advogado, ele vai justamente procurar juntar toda a documentação, toda a parte probatória e fazer cálculos para poder entender qual que é o benefício mais benéfico. Aqui no escritório nós já tivemos ganhos econômicos muito significativos para segurados que fizeram conosco o planejamento previdenciário e nós conseguimos projetar vários cenários, entender que talvez contribuir por mais 5, 6 meses aumentaria na aposentadoria valores de 500, 400 reais, ou até mesmo entender que no caso daquele segurado não era interessante solicitar a aposentadoria ainda, porque não tinha a documentação que era toda a base comprobatória. Então, no caso do planejamento, ele é muito benéfico.
Até porque eu sempre comento com os clientes aqui do escritório, quem vai comprar um carro, quem vai comprar uma casa, não pergunta o valor. Simplesmente vai lá e compra. Ah, eu quero comprar. Não, você negocia, você pesquisa valores, você passa a verificar se aquilo é vantajoso ou não para você. E já com a aposentadoria, que é um benefício que você vai receber para o resto da vida e que vai depois, se for necessário, futuramente pode até deixar uma pensão por morte com base nesse valor de aposentadoria, por que que você não vai fazer um planejamento? Por que que você não vai querer saber qual é o valor dessa aposentadoria? Então não faz sentido. E o que nós percebemos muitas vezes é isso, a pessoa vai se aposentar e ela não sabe nem quanto ela vai ganhar. E o planejamento, ele permite justamente adequar todos os erros que tem no CNIS, fazer ali a atualização do CNIS, verificar se os vínculos estão corretos e justamente evitar erros e evitar indeferimentos no benefício. E também dar o cenário de qual que é a renda, qual que seria o salário inicial que você passaria a receber. Então, quando o segurado, quando o cliente faz um planejamento previdenciário, ele consegue se aposentar com mais segurança, sabendo quanto vai ganhar, sabendo se é interessante se aposentar naquele momento ou não, entendendo se é possível incluir algum tempo de contribuição, um tempo de roça, um tempo especial, comprovar algum outro período e se aposentar no melhor formato e também com o melhor benefício. Então, o planejamento previdenciário, ele visa dar segurança, ele visa entregar para o cliente a melhor aposentadoria. Quem já se aposentou pode pedir a revisão? Sim, Rita, eu sempre digo para os clientes que não só podem, como devem pedir a revisão. Então, se você se aposentou e você percebeu que houve um erro no cálculo, se teve algum tempo de contribuição, algum período que não foi considerado no cálculo da sua aposentadoria, ou se teve alguma outra situação que te deixou na dúvida se foi concedido ou não o melhor benefício, saiba que você pode pedir a revisão com orientação de um bom advogado, refazendo todos os cálculos de forma muito criteriosa, a revisão da sua aposentadoria, num prazo de até 10 anos do primeiro recebimento. Então, se você recebeu o primeiro pagamento, por exemplo, lá em agosto de 2015, você teria em tese até agosto de 2025 para pedir essa revisão. Então, tem esse prazo de 10 anos, o prazo decadencial que nós chamamos. Aqui no escritório já acompanhamos vários casos em que o pedido de revisão foi muito benéfico. E também que o cliente nem imaginava que era possível aumentar tanto assim o valor da sua aposentadoria. Nós temos um caso de um professor que ele trabalhou em 2 escolas, trabalhou no município e no estado. E assim sendo, ele tinha atividades concomitantes, como também é o caso de médicos, de enfermeiro, profissionais que têm mais de um vínculo de trabalho ao mesmo tempo, ou seja, de forma concomitante. Assim sendo, ele foi até o INSS, levou a documentação e o benefício dele foi concedido em 3 dias. E ele veio para casa feliz e satisfeito. Porém, após analisar, após entender o valor que ele passou a receber, não fazia sentido, era muito aquém do que ele recebia quando estava na ativa. E analisando o caso dele, nós percebemos que ele trabalhou no município e no estado, porém, somente o período de contribuições do município foi considerado. E todo o período de contribuição que ele trabalhou por mais de 20 anos no estado não foi considerado na aposentadoria. Então, justamente, no caso dele, nós fizemos a revisão das atividades concomitantes, para que esse período que ele trabalhou no estado fosse somado, também fosse considerado na concessão do benefício dele. Então, se você se sentiu prejudicado de alguma forma, se tem dúvida, faça o cálculo anteriormente de forma muito responsável para entender se é cabível ou não uma revisão no seu caso, porque você pode literalmente estar perdendo dinheiro, como era o caso desse segurado, que era uma pessoa já mais idosa, que passava por situações, por privações financeiras. Por quê? Porque a aposentadoria para ele foi, quando ele percebeu ali, uma decepção, né? Foi muito aquém da realidade financeira dele e efetivamente ele tinha um valor praticamente o dobro a receber, só que por falta de orientação ele não fez um planejamento e não recebeu já no momento da concessão o melhor benefício. Mas com a revisão é possível reparar esse erro e entregar para ele aquilo que é dele de direito. Afinal, a aposentadoria, ela é o sonho, né, do segurado que trabalhou, que laborou a vida toda. Então, nós temos que ter muita responsabilidade e entender se aquilo for seu de direito, batalhar e brigar para que você venha ter condições de receber a melhor aposentadoria, até mesmo para ter uma vida digna e porque aquilo é o correto, é seu de direito. E o programa Bate-Papo Legal encerra o primeiro bloco de entrevista realizada com a doutora Luciana Aparecida. Nos vemos no nosso próximo programa.